Este é meu primeiro vídeo aqui do canal e eu estou muito empolgada para mostrar este livro para vocês. É o seguinte, eu tive uma surpresa imensa quando eu o comprei, porque sabe aquele livro que você compra às cegas? Foi este daqui. Eu não esperava ficar tão encantada com ele. E antes de eu começar a interferir, né, no livro, porque é um livro de desenhos, de criatividade, de interferências manuais, eu pensei, nossa, eu preciso gravar, dar a minha primeira impressão no livro, e depois, no futuro, quando eu terminar de preenchê-lo, eu volto e faço mais um. Tem uma introdução da autora, e tem uma página toda ilustrada com os possíveis materiais, sugestões de materiais que você vai poder usar durante os exercícios no livro. Então tá, vamos para a Rua Miró. Esse primeiro artista é um livro que tem muitos exercícios, mas eu creio que é para dar uma introdução melhor. Então aqui vem uma breve introdução do artista, tá? E sempre a imagem ao lado é uma obra inspirada no artista em questão. Quando eu viro a página, nossa, fiquei super surpreendida, porque ela coloca uma obra aqui, explica como deve ser feito o exercício na obra ao lado. Aqui, por exemplo, nós vamos pintar as formas, né? Aquele desenho cego, que tem vários nomes. Aqui tem pratique essa pintura, que ela chama de automática. Aqui já pede para você fechar os olhos e desenhar e pintar, né? E finalizar. Aqui tem experiência com exercícios e traços, então ela vai te orientando para você fazer, né? Replicar o que está na esquerda aqui no espaço em branco da direita. É tudo muito intuitivo, muito fácil. Aqui ela já tem exercícios a lápis, tá? Com linhas que você vai exercitar. E o interessante disso daqui, então, essas linhas aqui, eu também faço nos meus cadernos, tá vendo? Estudos de linhas, não sei se dá para ver certinho, mas eu faço esses, quando eu vou desenhar, vou fazer alguma mancha, eu faço no canto os exercícios para depois fazer a obra. Isso eu faço em vários cadernos, eu tenho esse costume mesmo, tá? Aqui já vai dificultar um pouquinho mais. E aqui na outra página já vai falar das texturas, né? Do Miró. E ela vai te orientando o que fazer, tá? Colocar as cores, tá vendo? A mesma obra replicada maior, só que com textura, com materiais que ela orienta para você conseguir esse tipo de textura. E aqui mais exercício um pouquinho, ela sempre vai dificultando um pouquinho mais e ensinando técnicas que você pode conseguir os efeitos, tá? Que tem na obra. Então, agora eu vou passar por cima dos próximos autores, né, e artistas, mas sempre lembrando que a obra do lado é uma interferência da autora, tá? Esse é o Philip Guston. Confesso que alguns artistas eu conheci através aqui do livro, tá? E essa aqui é Jivia Soma Machi, eu não sei se eu falei o nome desse artista, o Jiva, né? Certo? É uma arte mais primitiva, tá? E aqui, um livro colorido, umas cores maravilhosas, e vai pedindo para você fazer as interferências, né? Trabalhar com formas geométricas. Então, ela pegou artistas que abordam vários tipos de técnicas e processos criativos, isso eu achei o máximo. Tá? Então, por exemplo, quando tem duas páginas assim, você pode fazer o que ela sugere como se fosse um quadro na horizontal, ou você faz uma parte aqui, depois faz aqui, e ela sempre dificulta um pouquinho o exercício, tá? Aqui criando padronagens, e ela vai dificultando os exercícios, mas é essa a função da criatividade, né? Tipo, cutucar mesmo que tá aí dentro, escondido numa gaveta. E aí ela pede aqui para fazer outra, você vai criar, né, suas figuras e símbolos, e aqui replicar com caneta clara, branca, aqui dentro. E, enfim, isso aqui é só um artista. E aqui passa para o próximo, né, Eduardo Chilida, ou Chilidá, eu não sei como pronuncia, confesso, que trabalha com espaços positivos e negativos. Então, aqui você vai pintar esses espaços que ela coloca em cinza, né? E é o mesmo desenho, ela replica aqui, você vai pintar já outro espaço, que seria o negativo. E ela vem com mais sugestões de exercícios,
né, que o artista faz e te propõe, né, faz uma proposta para você fazer uma obra, tanto numa folha inteira ou em outra. Então essa é a Sônia Delaunay, ou Delaunay, não sei como pronuncia, tá? Que trabalha com cores vibrantes e marcas, por exemplo, eu tenho um potinho aqui, eu sujo esse potinho, mergulho aqui na tinta e vou carimbando, né? Então, vou fazendo padronagens. E isso é super legal, porque aqui ela pede para você completar essas padronagens, por exemplo, posso pegar aqui e carimbar. E aqui ela dificulta um pouquinho mais, agora você vai fazer o seu sozinha, né? E colorir os círculos, né? E com essas interferências de linhas que foram divididas. Então, ela vai fazendo outras sugestões de trabalhar o mesmo estilo de figura, só que agora com colagem, né? Colagem em papel. E aqui ela já dá os fundos lisos para você pegar os papéis coloridos e colar e você fazer a sua obra. E aqui você vem para padronagem já de estampas de roupas. É muito legal. Salvador Dalí, né? Que é um surrealista. Aqui ela vai e produz, lógico, sempre a obra, né, dela. E aqui ela faz a proposta de trabalhar figuras com tipografia, né, caligramas, que a gente fala. Tenta fazer agora o caligrama aqui sozinho e você vai fazer um... Aqui ela propõe um exercício, né, que é este, no caso, é o boneco cadáver, que ela explica direitinho como fazer. Eu gosto muito de trabalhar isso com grupos de criatividade, que é uma técnica incrível, que te surpreende muito no final. E a grafomania entóptica, em que ela fala que tem que ser em papel texturizado, e você pega os pontinhos do papel e começa a fazer as ligar, né? E para ver que forma que vai acontecer. A decalcomania também é utilizada em outros artistas, que você pinta uma página, dobra e ela vai se replicar na outra. E nessa, por exemplo, esse daqui, né, tá replicado e você pode fazer figuras. Aqui é 2 olhos, um nariz e, né, parece um bichinho. Aqui é uma folha. Então, ela te induz a pensar, né? Tipo, é como se a gente pegasse uma nuvem no céu. Não sei se você já brincou assim, nossa, aquela nuvem tem formato de coelhinho, né? E aqui é como se fosse as mesmas manchas replicadas e você vai transformar essas manchas em algum desenho. Vassily Kandinsky, ela fez aqui como se fosse uma partitura, né? Ele trabalha muito com sinestesia. E aqui ela vai trabalhar arte e música, às vezes vai pedir para você escutar uma música para ver o som daquele instrumento, o que parece, né? A guitarra, a flauta, é uma coisa assim mais, precisa estar mais aberto para poder conseguir entender este exercício. Enquanto você ouve uma música, você vai poder desenhar, pode ser numa página ou contínuo. Pinte essas formas de cores vibrantes, que o Kandinsky ele trabalhava muito com cores primárias, né? Umas cores fortes. Henri Matisse, ou Henri Matisse, enfim. Eu não gosto muito, gente, particularmente de falar nome dos artistas, porque eu sei que eu vou errar. Mas vamos lá. Matisse gostava de trabalhar com colagem, muita colagem, e figura positiva, negativa, né? Então, aqui é uma pintura com tesoura que a autora do livro propõe, e ela também te dá páginas coloridas para você desenhar. Experimente colar suas formas aqui, que seriam um jardim, aqui um mar. Isso aqui é um pássaro. Aí ela propõe para você fazer aqui um rosto, um pássaro, um animal, ela dá aqui no enunciado. Aqui um engolidor de espadas, aqui o cavalo, o cavaleiro e o palhaço. Então, assim, são exercícios que ela te instiga a criar, sabe? E Ben Nicholson, ele também trabalhava com texturas, né, e cores. Esse exercício eu fazia muito na faculdade de artes. Natureza Morta, inspirada muito no cubismo. Você desenha, depois você cria quadrados em cima do desenho e você vai pintar algumas partes do desenho e você tem a obra no final. É muito interessante. Aqui ela faz uma proposta para você fazer e aqui já são com colagens de papéis. E você pode pintar os papéis também para dar texturas diferentes. Frida Kahlo,
E aqui ela é uma artista conhecida muito pelos seus retratos. Ela pensava assim, nossa, se eu para que pintar, né, outras coisas se eu posso me retratar nas obras? E ela trabalhava sempre, por exemplo, ela tinha sobrancelhas muito marcantes e ela carregava nisso, e meio caricato, bem legal. E aqui está pedindo para você pintar seu autorretrato dentro deste símbolo, né, que é um símbolo mexicano muito forte. Aqui também fala, mas ela pede para você fazer já de forma exagerada. Aqui ela pede para inserir algum objeto que faz parte do seu dia a dia no seu autorretrato. A, a cama voadora, né, que é um quadro que a Frida Kahlo pintou, e aqui ela contextualiza e pede para você fazer os exercícios, os glifos mexicanos, que às vezes você quer fazer uma escrita e substitui uma palavra por um glifo, e aí ela, ai, cutuca a gente ao máximo a preencher isso daqui com os nossos próprios glifos. Jasper, enfim, vamos lá, esse ser, que também ele trabalha muito bandeiras, números e letras, né, como alvos e o legal desse exercício aqui que eu achei é que ele pede para a autora, perdão, pede para pegar o alvo e a gente fazer uma colagem e depois pintar sobre a colagem para dar a textura. E isso, fazer isso com os números, para que cada um fique diferente um do outro. Pode trabalhar texturas diferentes, cores, mas nenhum pode ser igual ao outro. E aqui, só para complicar um pouquinho mais, é aquele ditado: se a gente pode complicar, para que facilitar? Né? Não tem um ditado assim? Então, você vai criar os seus próprios números e colorir. E aqui já tem uma outra forma de trabalhar, né? As letras e números. E para você criar o seu, e aqui ela vai pedindo para você colorir as formas por dentro. Aqui um outro tipo de traço. Chegamos no Paul Klee, que aí ele é interessante, adoro o Paul Klee porque ele era ambidestro. Ele escrevia com a mão direita e desenhava com a mão esquerda. E isso é legal para você que, se você desenha ou escreve com a mão direita, faz com a mão esquerda para você ter uma outra visão do resultado, né? Final. Que é um exercício muito comum que ela pede para pintar por baixo. Por cima, coloca uma outra tinta. E quando você risca com algum material, por exemplo, pode ser uma lapiseira sem grafite, quando você risca, vai revelando as cores de baixo. Né? Eu achei super legal esse exercício. Você vai fazer grafismos nas linhas e trabalhar cores e colorir. Né? Vai colorir tudo isso daqui, porque Paul Klee era o artista das cores. O interessante também que eu acho, gente, é assim, pesquisa cada artista, dá uma pesquisada nas obras só para você ter uma noção de qual que é o estilo. Esse daqui para mim é o mais difícil, que é o linha contínua. Essa daqui é a Emily, não vou falar este sobrenome, não vou arriscar. E ela trabalhava também com pontinhos. É tipo, você molha um cotonete ou um lápis numa tinta e vai fazendo o desenho. Super legal. E fazia símbolos aborígenes, porque, se eu não me engano, ela é da Austrália, tá? Então, ela trabalha com símbolos. E aqui você pode representar, aqui, segundo a autora, a sua cidade através de símbolos. E você vai criar esses símbolos. Né? É bem legal. Os exercícios que essa autora do livro ensina. Aqui ela pede para fazer uma padronagem, como se fosse uma estampa. E ela vai propondo outras formas de trabalhar. Aqui Andy Warhol, que é do pop art, né? Aqui a autora do livro fez uma obra inspirada no pop art. E aqui ela explica e ilustra como você pode desenhar. O legal do pop art deixa eu mostrar aqui, voltar rapidinho, é porque a tinta ela pode vazar das linhas. Por exemplo, a tinta azul ela vazou da linha preta, não tem problema. Isso é pop art. Era perfeito, mas não tinha essa preocupação, pelo menos o artista da época. Aqui pede para você pegar uma imagem, fazer cópia, colocar tudo numa folha, colar as cópias e colorir. Isso você vai fazer aqui com 4 e com mais. A caligrafia de Andy Warhol, vai trabalhar a caligrafia.
Aí chegamos na Hannah, que ela trabalha colagem surrealista. É muito legal trabalhar colagem. Eu já tenho essa prática e eu confesso que foi uma das que mais me chamou a atenção aqui do livro. E o legal é que ela coloca essas cores, né, pra gente trabalhar as colagens com revistas aqui em cima. E agora aqui, nas colagens, transformar em desenho, tá? Aqui complete essa figura. Katsushira Hokuzai. E aqui, ó, um rolinho de papel higiênico, como que ela pode fazer com caixa de madeira. Passa o elástico numa caixinha e passa a tinta em cima, você vai fazer o decalque, né? E aqui ela vai sugerir fazer gravuras. Aqui, gravuras com isopor, que você pode riscar no isopor, né? E depois entintá-lo e fazer o decalque. E aqui para fazer também, que ela vai orientando, aqui é o mar, você pode fazer um barco ou uma montanha. E aqui ela orienta o que é para fazer nessa... Foi. Aqui é Gustav Klimt. Klimt, aí ela fez uma obra inspirada no Gustav Klimt. Nessa página ela pede para pintar em tons de amarelo, dourado, laranja e vermelho e preto. Então você vai pintar todo o desenho, né, como ela fez aqui. Aqui você vai criar a estampa na figura dessa moça e também pode fazer interferência por fora. Aqui criando decorações com dourado e ela vai orientar certinho como conseguir essa textura. E aqui ela dá já 2 rostos, né, e para você fazer a continuação do desenho. Árvore da vida, que também é aquele que você desenha de um lado e do outro, né, e vai replicar, fazer uma simetria. David Hockney, mas parece uma pintura fotográfica. Isso aqui, ela quis reproduzir o reflexo da água. Então, quando você olha para a água, você vai tentar reproduzir esse desenho aqui com tinta branca. Ela pede aqui certinho como que você faz com a tinta, se tem que diluir, a textura da tinta, ela até coloca aqui de uma forma interessante, ó, como creme de leite, então você sabe a textura. Colagens com fotos, você vai pegar a foto, recortar e trabalhar, né, a foto, ela orienta certinho como fazer. E o legal aqui é que se você não tem papel colorido em casa, o livro te dá papéis que você pode passar aqui um estilete, recortar e usar esses papéis durante todo o livro. E no fim, aqui tem uma breve biografia dos 18 artistas. Tá? Aqui é falando sobre a autora. Gente, esse livro é maravilhoso. Desculpa se o vídeo ficou extenso, mas o livro ele é extenso e eu precisava falar deste livro maravilhoso que eu tive assim uma grata surpresa quando eu abri o pacote e vi o tanto que ele é rico em informações visuais, informações técnicas. E é isso. Obrigada.